Fala, meus queridos, Marco Antônio aqui do canal Cabana Loteadora. Que prazer falar com vocês aqui de novo. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que gera bastante dúvidas, principalmente atualmente, que é a escritura de caução no processo de registro do loteamento. Antes disso, queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar, deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, que a gente vai ter prazer de sanar todas as dúvidas na medida do possível. Se for uma dúvida de interesse geral, vamos gravar um vídeo específico para isso. Mas é isso aí. Hoje, no processo de registro, há a obrigatoriedade de você apresentar uma garantia de execução da obra. A Lei 6766 de 79, ela sempre trouxe essa obrigatoriedade, só que de 2021 para cá, mais recente, que os municípios, os cartórios deram uma endurecida. Antes até passava batido. Marco, como é que funciona essa garantia? Bom, quando você entra com a documentação na prefeitura para aprovar o loteamento, que antes de registrar você tem que aprovar. Para aprovar o loteamento, pedir o alvará de execução de obra, esse tipo de coisa, você tem que, junto com essa documentação, você tem que apresentar o cronograma físico-financeiro. Nesse cronograma, você vai falar para o município, eu vou gastar tanto tempo para me fazer a obra e a obra vai ter tal custo. E colocar o custo por etapa. Beleza. O município, ele tem que ter uma garantia que você vai ter que fazer, que você vai fazer a obra, que você vai entregar a obra. Porque caso contrário, quem comprou os lotes pode exigir que o município conclua a obra. Eu já vi casos reais acontecer. A empresa começou a obra, não deu conta, deixou lá, o município teve que assumir. Então, essa garantia é para que o município tenha condição de assumir essa obra. Marco, mas o que eu posso dar em garantia? Bom, hoje nós temos duas garantias. A gente tem a modalidade do seguro garantia, que não é o tema aqui específico, eu vou gravar outro vídeo. E temos uma modalidade que é mais comum, que é uma escritura de caução, ou seja, você vai dar em garantia para executar aquela obra lotes do próprio loteamento. Então, ao invés de você constituir um seguro garantia, você vai dar lotes do próprio loteamento. Só que para isso você tem que reduzir isso aí a termo. Qual que é o termo? Uma escritura de caução. A escritura de caução, ela é feita pelo cartório de notas, não é pelo cartório de registro. Então, quando você deixa a tua documentação lá no cartório de registro, um dos documentos indispensáveis para proceder esse registro é o termo de garantia, no caso, a escritura de caução. Antigamente até passava batido, sabe? Eu já vi casos e já tive casos nos meus loteamentos. O município não exigia a garantia, principalmente quando o município conhecia a saúde financeira da empresa que estava fazendo, passava batido, levava a documentação para o cartório também deixava passar batido, porque já que o município não exigiu, registrava normal, tranquilo. Só que começou a dar problema na prática, principalmente com a pandemia. Aí o que aconteceu? Houve um endurecimento natural. O município passou a exigir garantia de todos os empreendimentos. E mesmo nos empreendimentos que algum município não exigia a garantia, passava batido, quando chega no cartório, o cartório fala, cadê o termo de garantia? O cartório não registra sem esse termo de garantia. Isso porque o tabelião, se ele registrar o empreendimento fora do que a Lei 6766 manda, em desacordo, ele responde civil e criminalmente. Por isso tem um artigo específico
que fala sobre isso na Lei 6766, que é o artigo 19, parágrafo 4º, que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Então, você acha que o oficial do registro vai correr esse risco a troco de nada? Não vai. Então, chegou lá, ele quer o termo de garantia. Marco, mas onde que está escrito na Lei 6766 sobre a obrigatoriedade dessa garantia? Está em dois momentos. Tá. O primeiro momento no artigo 9º, que eu vou ler para vocês, e o segundo momento está no artigo 18, inciso 5º. Vou ler para vocês agora. Eu até anotei aqui para ficar mais fácil. O artigo 9º da Lei 6766, que trata do parcelamento suburbano, fala o seguinte: orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras, com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedido pelo cartório de registro de imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia. Ressalvado exposto no parágrafo 4º do artigo 18. Esse é o primeiro momento que aparece. O segundo momento é no inciso 5 do artigo 18. Olha o que fala o artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 5. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pelo município ou pelo Distrito Federal da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma com a duração máxima de 4 anos, prorrogável por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. Então, a Lei 6766 é clara. E por que o oficial do registro não deixa passar batido? Porque ele pode ser penalizado. Olha o que o parágrafo 4º do artigo 19 fala. O oficial do registro de imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. Aí você vai falar para mim: Marco, mas se antigamente deixava passar batido e nunca deu problema, por que eles estão fazendo isso agora? Porque o cartório sofre a correção anual e o oficial do registro que trabalha sério, ele não vai correr esse risco. Então, chegou a documentação lá para registrar, um dos principais documentos é o termo de garantia. Marco, mas aí quem define essa garantia? É o município. O município que define, isso não é o cartório. O cartório só quer o termo. O município que define. Mas qual que é o parâmetro que o município usa? Como é que faz? Eu já vi de duas formas. Eu já vi município que já traz na lei municipal que trata dos loteamentos daquele município um percentual que o loteador tem que deixar a título de caução. Ele já traz o percentual. 30% dos lotes, 20%. Vizinho nosso aqui tem um município que eu vi há pouco tempo, que a gente estava fazendo uma análise de uma área lá, 30%. Então, vamos supor que um loteamento pequeno aí, médio de 100 lotes, exemplo, 30 lotes calcionados. E já vi município que faz de acordo com cada caso. Ele, de posse do cronograma físico-financeiro, que está o custo da obra, ele vai avaliar os lotes e vai separar a quantidade de lote que dá para pagar o custo da obra. Aconteceu com a gente agora, numa obra que a gente vai fazer. Para vocês terem uma ideia de como que funciona essa escritura de caução. Esse município não tem
o percentual específico lá, na lei dele. Então, cada caso é um caso. O nosso empreendimento vai ser um condomínio fechado, à beira do Lago de Furnas, com lote de 1.000 metros. Então, vai ser só 50 lotes. Eles exigiram 18 lotes. Então, é bastante coisa. Então, 18 lotes é mais do que 30%. Então, cada município tem o seu. Então, é de acordo com o custo que vai ficar a obra, ele separa aqueles lotes, porque na pior das hipóteses, se o loteador não conseguir fazer a obra, o município tem aqueles lotes para poder fazer. Então, é assim que funciona. E, Marco, mas é só isso? Bom, é isso. Só que essa escritura tem um custo. Esse custo não tem nada a ver com o custo do registro, porque são feitos em cartórios separados. Inclusive, a escritura de caução é pressuposto para o registro, ela antecede o registro. Você pode até deixar toda a documentação lá no cartório de registro para o cartório analisar. Só que o cartório vai fazer uma devolutiva falando para você que precisa daquele documento. Você pode até, se quiser adiantar, deixar a documentação no cartório para o cartório ir analisando enquanto você faz a escritura. Mas o cartório não vai efetuar o registro sem a escritura, que é feita no cartório de notas. O custo dessa escritura não é barato. Não é barato. Nesse empreendimento nosso, 18 lotes, o custo da escritura vai ficar em mais de R$53 mil. Então, é um custo elevado, porque o cartório calcula sobre o valor da avaliação global dos lotes. Mesmo que antes do registro ainda não tenha matrícula separada dos lotes, para fins de cálculo, ele calcula o valor que o município atribuiu aos lotes, a cada um dos lotes, e o somatório desses lotes. No nosso caso lá, o município atribuiu o valor de R$1.800.000. Então, sobre R$1.800.000 vai ficar em R$53 mil. Aí, o que muitos vendedores de curso, para enganar o pessoal para vender curso, falam, você pode começar sem dinheiro, sem nada. Como que pode começar sem dinheiro? Se essa escritura, que é cara, extremamente cara, é pressuposto para o registro, e o registro é pressuposto para você começar a comercializar os lotes. Mas o tabelião pega lote em troca. Não pega, não pega. Inclusive, esse tabelião que vai fazer esse registro é conhecido nosso, amigo nosso, e eu até comentei com ele. De vez em quando aparece algum loteador querendo dar lote em troca, ele falou, aparece, só que eu não tenho como pegar, porque a maioria desse valor eu tenho que recolher em emolumentos para o Estado. O meu serviço, a minha mão de obra é uma parte pequena. Então, se eu for pegar um lote, eu vou ter que pagar do meu bolso para o Estado para me ficar com o lote. Às vezes não é sempre que a gente pode, ou não é sempre que a gente tem interesse. Ele falou, eu particularmente nunca peguei. E não tem, até agora, não tem interesse de pegar. Então, volto a desmistificar isso que os vendedores de curso falam. Você vai lá no cartório de registro, o tabelião pega lote em troca do custo do registro. Não pega, não pega. Então, já tira isso da tua cabeça. Então, para você começar o loteamento hoje, tem os custos que você tem que ter já de imediato, e um deles é o custo da escritura de caução, que antes até passava batido, mas hoje não passa. Hoje não passa. Se a prefeitura deixar passar batido, quando você chegar no cartório, o cartório vai te barrar. Falar, não, cadê o termo de execução de obras? O cartório não vai olhar ali a quantidade de lotes. Isso compete ao município, mas tem que ter o termo. Então, isso é um aspecto que eu queria falar com vocês, que gera muita dúvida, porque quando a gente fala, muita gente que já fez loteamento há um tempo atrás fala, mas nunca foi exigido de mim. Eu apresentei a documentação da prefeitura, foi aprovado, a prefeitura não pediu caução, cheguei no cartório, registrou, também não pediu, entreguei o loteamento, deu tudo certo. Beleza, só que hoje não mais. Embora que essa previsão de garantia da execução da obra sempre teve presente na Lei 6766, nos artigos que eu li para vocês, hoje endureceu muito esse aspecto, como eu disse,
se não pela prefeitura, pelo cartório. Então hoje não há que se falar em aprovação de loteamento sem uma garantia de execução de obras, que pode ser ou seguro garantia ou a escritura de calção. Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço.